notícia que está repercutindo em todo o mundo. 2 israelenses funcionários da Embaixada de Israel em Washington, capital dos Estados Unidos, foram atacados e foram assassinados quando saíam do Museu Judaico em Washington. Houve uma cerimônia e então o agressor, identificado como Elias Rodrigues, que mora em Chicago, veio de Chicago. Chicago está no estado de Illinois, no norte dos Estados Unidos. Veio à capital, em Washington, para perpetrar um ato de antissemitismo, um ato de terror, do lado justamente de uma agência de informação, de um escritório, não é a sede do FBI, mas é um escritório do FBI, o Federal Bureau of Investigation, que justamente se ocupa desse tipo de crime nos Estados Unidos. E, de fato, a Força-Tarefa de Antiterrorismo é que está investigando o caso. Um casal de jovens diplomatas, ele e ela, foram assassinados com 26 tiros que ele conseguiu disparar nos dois. Vejam bem, um assassinato, um atentado que é praticado na capital da nação mais poderosa do mundo, nas barbas do FBI. Se isso acontece lá nos Estados Unidos, nós ficamos nos perguntando o que mais pode acontecer em outros países, especialmente naqueles onde o antissemitismo é maior. Agora, nos entristece muito, nos deixa muito, muito abatidos, porque um casal de jovens diplomatas que se preparavam para noivar e para casar. Quer dizer, aí são ideais, são sonhos, são vidas de seres humanos que foram estraçalhadas por um atentado cruel de antissemitismo. E a gente fica se perguntando quais são as motivações da pessoa que praticou esse ato cruel, perverso. O que estava motivando ele a fazer isso? Quando ele já estava na custódia dos policiais, ele teve um momento em que gritou: Palestina livre. E aí, naturalmente, isso nos encaminha para o que está acontecendo quase todos os dias em cidades americanas, em universidades americanas, que levam cartazes, anunciam que é necessário praticar atos de antissemitismo, que é necessário fazer o derramamento de sangue judeu. E nós nos perguntamos, qual é a vinculação que existe entre as manifestações realizadas nas universidades ou no centro mesmo de cidades e que anunciam, que pedem o derramamento de sangue judeu? E agora aconteceu. Então, não há razão para surpresa. Não há razão para perplexidade, porque se todos os dias existem apelos para que se realizem atentados, e alguns até dessas manifestações pedem que seja realizada
ação como aquela do dia 7 de outubro de 2023, abertamente, em universidades americanas, ou no centro de cidades americanas também. Se existe esse apelo, se existem essas demonstrações, e depois acontece o que aconteceu na quarta-feira à noite, aí está a ligação. E nós nos perguntamos se aconteceu isso na capital Washington dos Estados Unidos, a nação mais poderosa do mundo, o que poderá acontecer na Europa, onde o antissemitismo é muito maior? Ficamos nos perguntando, nos indagando. Praza a Deus que o governo dos Estados Unidos tome uma atitude muito, muito firme contra as manifestações de antissemitismo nos Estados Unidos, especialmente nas universidades. E nós podemos citar uma delas, é uma das maiores e uma das mais conceituadas universidades dos Estados Unidos, a de Harvard, mas que recebe enormes somas de dinheiro do Catar, que recebe também estudantes, que dá visto para muitos estudantes extremistas, radicais, e que fazem a propaganda do antissemitismo nos campos das universidades. E quando o governo dos Estados Unidos pede a identidade dos responsáveis por essas manifestações nas universidades, a direção dessas instituições não fornece, não dá. Mas são muitos estudantes que vêm do exterior, recebem o visto americano para estudar em universidades americanas, mas com um objetivo: fazer manifestações de antissemitismos. E aí não é de surpreender o que aconteceu antes de ontem, na capital, Washington, dos Estados Unidos. Eu enfatizo a capital, Washington, porque existe também o estado lá no noroeste dos Estados Unidos, existe o estado de Washington. Não tem nada a ver. E sim, é a capital. Vejam bem, de modo que nós nos preocupamos com isso e queremos ver uma atitude muito, mas muito enérgica do governo americano com relação ao acontecido, mas também com relação àquilo que acontece todos os dias nos campos universitários e no centro das cidades americanas.